Você sabia que nos negócios as perguntas que você não faz podem eventualmente liquidá-lo? Eu sou a Carla da Novomap e vim para te contar uma coisa. A prática de dar e receber feedback ao liderado melhora os resultados da aprendizagem e autodireciona automaticamente para reflexões sobre seus comportamentos. O processo inverso não é o contrário. Quando um liderado apresenta más notícias ao seu líder, se for uma relação respeitosa, tem o mesmo efeito. Vai provocar reflexões sobre as suas condutas e a forma de fazer a gestão. No papel do líder, dar o feedback é muito mais comum do que receber, mas líderes de sucesso prezam por receber um feedback. Seguindo o exemplo aí dos líderes de sucesso, a gente então começa a garimpar más notícias, porque elas podem ser bem mais úteis do que as boas notícias, que muitas vezes nos deixam na zona de conforto. Nós sempre sabemos aonde estão as nossas vulnerabilidades, não é? O que nos falta é coragem para perguntar para o outro e mais coragem ainda para ouvir o que ele tem a dizer e então fazer bom uso dessa informação. É super bacana quando numa equipe a relação entre líder e liderado ela se dá de forma natural. Não é? Ela não é considerada apenas por um cargo que é eleito ali pela hierarquia da organização. É muito bom, é muito saudável quando um líder ele tem assim a liberdade, a abertura para perguntar para os seus liderados: e aí, como é que eu estou indo? E como é que eu me saí? Será que foi bom? O que você acha disso? Onde eu posso melhorar? Olha, me desculpa, né? Ontem eu perdi a medida. Essa relação, uma equipe dentro de uma organização é praticamente uma família. Faz a conta. Uma pessoa que trabalha numa empresa há 20 anos, uma carga horária de 8 horas, vamos colocar um padrão, né? Nas empresas de saúde, essa carga horária ela é maior, não é? Dependendo ali da jornada do colaborador. Mas faz a conta, 8 horas, né, vezes uma semana, um mês, 20 anos. Agora pega esse tempo todo e coloca dentro da tua vida. Quanto tempo que você passou então dentro de relações de trabalho, dentro de equipes, né, tendo que se submeter a muitas coisas? Então, quando existe uma relação de confiança transparente, provida de muitos valores, né, onde todo mundo vai buscar o mesmo objetivo, porque estamos dentro das organizações e elas esperam por resultados brilhantes, porque elas têm concorrente no mercado. Então, essa relação líder-liderado, ela tem um impacto muito forte lá na ponta. E quando ela é transparente e ela consegue caminhar, né, numa via de mão dupla, com igualdade, com muito respeito, ela surte efeito muito bom mesmo, muito bom. O feedback, ele tem a capacidade também de potencializar a autoestima das pessoas, não é? Então não é só uma notícia. O líder ele também ele deve ser elogiado pela sua equipe, ele deve ser contemplado por uma coisa que ele conquistou, por uma coisa que ele se esforçou e que ele fez. Não é verdade? Então fica aqui a receita do sucesso concedida pelos líderes de sucesso. Peça sim feedback para o seu colaborador, para o seu funcionário, ouça o que ele tem a dizer e faça muito bom proveito dessa informação. No feedback tradicional, onde o líder dá o feedback para o liderado, existem 3 reações esperadas pelo liderado, que são: negar o feedback, não quero receber. A segunda reação: você não está preparado para me dar o feedback, você acabou de chegar na equipe, nem conhece o meu trabalho, não está preparado, não é? E a terceira reação é aquela de aceitar o feedback, e quando ele não é bom, você exagera em aceitar o feedback, ou seja, você minimiza bastante a sua condição de ser humano que erra, que precisa melhorar, não é?
Então você aceita exageradamente o fracasso. Então essas 3 reações, elas são esperadas pelo liderado. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A Novo MAP, ela fala muito de ressignificação. Nós trabalhamos orientados por uma cultura de ressignificação. Como a gente sugere a inversão do papel, onde o líder recebe o feedback do liderado. Então nós vamos ressignificar essas 3 reações, tá? E vamos começar pela primeira reação, que diz o seguinte: negar ou rejeitar o feedback. Então, a partir do momento em que um líder ele abre para o grupo a condição de ouvir sobre a sua gestão, sobre a sua atuação, ele pode rejeitar um feedback? Não, ele não pode. Ele não pode rejeitar um feedback, porque a partir do momento em que ele deu voz à equipe, ao grupo, isso é democrático, isso vale para todos. Todos que se sentirem à vontade em falar para aquele líder o que pensa e onde aquele líder pode melhorar, ele tem esse direito. A única coisa que pode acontecer é que nós não conseguimos estabelecer a mesma empatia por todas as pessoas da mesma forma. Então tem alguns que mais, alguns que menos, e grupos têm pessoas diferentes, naturalmente, né? Isso acontece. Então, se naquele dia você não está preparado para receber um feedback de alguém, ou de alguma pessoa que porventura não é ali a pessoa que você mais se sente à vontade, então gentilmente pede para reagendar, faça um outro momento, se prepara para isso, não é? Mas negar não pode, tá? Negar não pode. A reação 2 diz respeito a você desmerecer, desclassificar quem está te dando um feedback. No caso em que o líder dá o feedback para o liderado pode desclassificar pensando que aquela pessoa não conhece. No caso em que o liderado dá o feedback para o líder, o líder, né, também pode desclassificar e desconsiderar, imaginando que, por exemplo, aquele funcionário não tem bom comportamento, não tem boa conduta, e aí ele é um ser humano, né? Então, dependendo até de como é que é a expressão não verbal dele, ele vai se fazer notar ali, né? Aquele líder naquela conversa em que ele está recebendo um feedback, mas só de protocolo. Na verdade, aquilo tudo que vem do outro não vai impactar em nada, é só realmente porque se todos têm direito, ele também tem. Então, assim, qual que é a nossa orientação? Esse é o momento que você mais tem que ressignificar, né? Nosso slogan é assim: um olhar diferente muda tudo, um olhar novo muda tudo. Então, tenta olhar para aquela pessoa e extrair dela o melhor que ela tem para te oferecer, porque se ela sentou na tua frente, se ela tá falando para você o que ela pensa, ainda que ela esteja provida de alguma emoção ali de ocorrências do dia a dia, mas tenta tirar o melhor dali daquela situação e transformar em uma coisa boa, numa relação saudável. Aí sim é que mora um grande desafio. Mas se você, enquanto líder, conseguir com muita grandeza, né? E grandeza é aquilo que vem do coração, é aquilo que você realmente deseja fazer. Considerar que aquela pessoa, ainda provida de emoções negativas, possa mudar com você e a sua relação com ela possa ser um pouco mais saudável, nossa, você vai ganhar muito na equipe, não é? Porque uma pessoa descontente dentro de uma equipe, ela influencia negativamente uma boa parte da tua equipe. E você, como líder, deve saber disso, tá? Então esse é o momento realmente que você não tem que desmerecer, tem que acolher, tem que abraçar, tem que pedir aí uma blindagem, uma proteção para que daquele momento saia o melhor resultado possível. Eu falei para vocês de protocolo agora, eu vou contar uma situação que não tem nada a ver com feedback, tem a ver com uma outra coisa, mas também comparado a essa coisa do protocolo. Certa vez eu participei de uma situação em que nós recebemos uma orientação de que happy hour era protocolo, era atividade corporativa. Aquilo me pareceu uma coisa estranha, porque happy hour para mim sempre foi uma situação em que a gente sai para descontrair no final do expediente, e, enfim,
Pra mim é isso. Mas eu entendi o que a orientação nos disse, não é? Então, para melhorar o clima da equipe para integrar, eu particularmente não concordo com isso. Eu acho que as pessoas precisam ir aos encontros naturalmente e quando elas realmente sentem vontade, tem dinheiro para investir ali naquela noite, tem tempo, não tem impedimento, né? E aí sim fica uma coisa bacana. E ao longo da semana as coisas permanecem com aquela energia do happy hour, e todo mundo se diverte e se respeita, não tem que ser obrigado a fazer, né? Então eu tô só dando esse exemplo para vocês para fazer a comparação. Acho que quando a gente propõe uma ação de ressignificação a uma coisa que já existe, que já está inserida dentro de um contexto formal, como a questão das reações no feedback, e a gente ressignifica invertendo os papéis. Então, quando a gente propõe a ressignificação, ela tem que ser natural, viu? Ela não tem que ser protocolar, não, porque quando você tem um olhar diferente sobre todas as coisas, você é muito original naquilo que propõe. Você busca naturalidade, originalidade, e é aí que está o segredo. Você fazer as coisas naturalmente, com leveza, sem que elas sejam protocoladas, sem que sejam utilizadas para manipular uma outra situação, tá bom? Então tô dando esse exemplo só para a gente entender qual é o grau de profundidade em que a gente ressignifica uma situação que já existe. Então a gente vai falar da reação 3, né, que é aceitar exageradamente um feedback e transformar isso num grande fracasso, tá? Não precisa disso, tá? Não precisa. Um liderado, ao receber o feedback de um líder, ele pode agir assim com uma certa frequência, às vezes por medo, por uma relação que já não é saudável, para evitar problema. Isso é comum, infelizmente isso é comum. Então ele fala, né, não, tem razão, não, mas a coisa é tão artificial, tão pré-montada ali, que ele tá aceitando, mas ele não absorveu nada daquilo, não vai mudar nada, é só mesmo porque faz parte das atividades do ano ali naquela organização. Vamos pensar uma coisa, gente, tá falando ao contrário, né? Então é o líder que vai receber do liderado. Então, vamos tornar esse momento de aceitação do feedback, mais uma vez, uma coisa saudável, né? E dizer para a pessoa, não, você descobriu o meu ponto fraco, você realmente tem razão, e eu estou fazendo isso e isso para melhorar, ou eu vou fazer isso, muito obrigada por me falar isso, mas não colocar um peso, uma bola de ferro nessa conversa. Não precisa. Todos nós, né, independente da nossa condição dentro das empresas, dentro das famílias, dentro dos nossos meios sociais, temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos a serem melhorados, né, a serem aprimorados. Todos nós temos oportunidades de aprender alguma coisa a cada segundo da nossa existência. Então essas oportunidades corporativas, elas precisam ser melhor aproveitadas pelas pessoas, elas precisam ser melhor absorvidas, né, pelas pessoas. Elas não precisam ser só simplesmente, né, uma agenda que deve ser cumprida naquele ano para se bater meta. Não precisa ter dia para fazer feedback, não precisa ter hora para fazer feedback. Ele pode ser informal, sabe? A gente só tem que ser humilde, tá pronto para receber sempre esse tipo de situação, tá? Então, essa coisa de aceitar exageradamente, meio que cortar os pulsos, né, por conta de, ok, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não sou... Gente, para, porque assim, eu costumo falar sempre uma coisa nas palestras que eu faço, nas aulas que eu dou: o mundo respeita quem se respeita, né? Então, vamos começar por aí
e estabelecer para nossa vida uma sintonia colaborativa, levantar a cabeça e falar: ó, obrigada, valeu, isso eu não tinha percebido em mim, obrigada, e segue em frente, tá bom? Então ficam aí essas 3 dicas para vocês e a gente se vê em breve.